Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu sou aluno do curso de Sistema de Informação aqui da UFMS do Campus Pantanal. E hoje vou estar falando um pouquinho aqui sobre qualidade de software e como a gente pode usar ela para criar produtos de qualidade. Vamos lá. Então, primeiramente, qualidade. O que é qualidade? Então, a qualidade ela se refere às características de um produto e como ele atende às expectativas do cliente e o mesmo atende às necessidades de maneira eficiente. E isso a gente pode extrapolar para o mundo do software, pensando na usabilidade e manutenabilidade desse software, né? Então, a gente vê que a qualidade é relacionada ao que cada pessoa percebe de um produto, de um serviço, e é algo difícil de definir, mas é fácil de perceber. Então é fácil de perceber quando alguma coisa tem qualidade, mas às vezes é difícil de definir por que alguma coisa tem qualidade, né? A gente pode tentar definir essas características, mas é um pouco subjetivo para cada pessoa. E quando a gente extrapolar esse mundo do software, a gente pensa em software de qualidade. O que é um software de qualidade? É um software que ele atende os requisitos do cliente, ou seja, ele atende aquilo que ele se propõe a fazer, ou seja, ele faz aquela tarefa que ele se propõe a fazer. Se ele não tem erros, ou seja, erros que impeçam o usuário de usar o software para fazer aquilo que ele se propõe, e se ele também tem uma fácil manutenabilidade, ou seja, se aquele software ele é fácil de manter, se é fácil de atualizar, se é fácil de corrigir erros e quando os erros ocorrem, se isso é grave e se isso pode ser corrigido com facilidade ou não. E por que a qualidade de software é importante? A qualidade de software é importante porque softwares de qualidade elas atendem às necessidades do cliente, então evitam que o cliente ele tenha problemas. Isso se traduz também em a empresa que produz esses softwares, ela tem uma reputação melhor, porque uma empresa que produz software de baixa qualidade, ela tem uma reputação pior, acaba não tendo clientes e acaba sofrendo também com isso, porque os clientes podem processar a empresa, podem exigir algum tipo de ressarcimento por danos causados por erros nos softwares que eles possam encontrar. Pode ser também uma questão de esses erros causarem perdas para os usuários, por não conseguirem realizar algum tipo de transação, por ter algum tipo de perda de dados durante a utilização do software. E tudo isso se traduz, no final das contas, em dinheiro, né? Se traduz em perda de dinheiro. Então, essas perdas geram dinheiro. Então, a qualidade de software é importante, tanto para ganhar dinheiro com produtos de qualidade, quanto para não perder dinheiro com erros causados por produtos, por softwares de baixa qualidade. E para exemplificar isso, em 2017 foram mais de 1,7 trilhões de prejuízos causados apenas por erros em softwares. Ou seja, erros em softwares causaram um prejuízo estimado de mais de 1,7 trilhões. Isso é um valor muito alto, né? Um valor muito alto relacionado apenas a erros de software, erros que poderiam ter sido evitados se tivesse um processo melhor de qualidade, um processo que fizesse mais a qualidade dos softwares. E quando a gente pensa na qualidade, a gente tem os fatores internos e os fatores externos. Os fatores externos eles são aquilo que é percebido por quem usa um software e tanto para quem produz o software. Já os fatores internos eles são percebidos apenas por quem desenvolve. Se a gente pensar nos fatores externos, a gente pode pensar no que a gente usa no nosso dia a dia, né? A gente usa um navegador da web, a gente usa algum tipo de aplicativo. Então, o que a gente consegue perceber? Se ele tem desempenho, se ele é rápido, se a gente consegue utilizar ele para suprir as nossas necessidades, se ele é bonito, né? Se ele tem um visual que seja bonito pra gente olhar, pra gente mexer, se a gente vai conseguir usar ele ali, se ele não vai ter nenhum tipo de erro quando a gente estiver usando, se quando a gente for usar a gente vai conseguir fazer o que a gente quer, se o software não vai travar, se não vai fechar, se não vai dar algum tipo de problema e até a questão de segurança um pouco. E quando a gente fala de questões internas, a gente olha muito para quem desenvolve software, ou seja, para quem produz. Então a gente olha se aquele software ele é um software que ele é de fácil manutenção, ou seja, se é fácil manter aquele software, fácil ele evoluir, fazer atualizações, corrigir possíveis erros que forem encontrados, se ele é um software que ele tem muitos erros, se ele é um software que ele demora muito tempo para buildar, né, para compilar, se ele é um software que pessoas conseguem mexer, se não existe ali um monopólio de pessoas que têm um conhecimento daquele sistema e outras pessoas não conseguem mexer, então isso também é uma questão de qualidade intrínseca ao software. E também questão de desempenho, claro, né? Porque intrinsecamente o que é produzido também está o desempenho. E a gente entra na visão do usuário, ou seja, como que o usuário enxerga aquele produto, aquele software, o usuário enxerga
uma capa, né? Aquilo que está por fora. Ele enxerga o visual, ele enxerga aquilo que ele pode fazer, ele enxerga aquilo que ele não pode fazer, ele enxerga os erros que acontecem, ele enxerga o quão rápido ele consegue fazer as coisas, se as coisas elas são práticas para ele fazer, se ela teve algum tipo de problema enquanto ela estava utilizando. Então tudo isso a gente vê pela visão do usuário. E a gente tem a visão do desenvolvedor, que é quem olha ali como que aquele software ele pode ser mantido, qual tipo de arquitetura aquele software usa, se essa arquitetura ela é adequada para o tipo de software, se a tecnologia que está sendo utilizada é a melhor tecnologia, se o gerenciamento daquele projeto está sendo bom, se aquilo que é produzido ele não exige muito tempo, se as pessoas conseguem mexer, se ele não está ultrapassando os custos que foram estimados para ele, se não está ultrapassando o tempo que foi estimado, se aquilo que está sendo desenvolvido é realmente o que está sendo usado pelo cliente, se não está tendo nenhum tipo de desperdício. Então tudo isso são coisas que envolvem a parte interna, ou seja, envolve os desenvolvedores do software. Então como que a gente alcança a qualidade, né? Como que a gente consegue ter mais qualidade nos softwares? Bom, existem várias maneiras de conseguir qualidade, tanto por processos, tanto por questões de testes, de fazer uma inspeção, mas é claro que a inspeção ela só pode chegar até um determinado nível, porque você não consegue testar isso de uma maneira tão boa. Então, no final das contas, o que vai impactar muito na qualidade de um produto é a produção desse produto, como esse produto é produzido, ou seja, quais são os processos envolvidos na produção desse software e não a inspeção daquilo do software que é produzido. Isso se retrata em time, se retrata em equipe, porque a qualidade do software ela é fruto do time que vai produzir esse software. Então, um time de qualidade, um time que domina ali a tecnologia, domina as arquiteturas que vão ser utilizadas, domina o gerenciamento ali, né? A questão de gerenciar o tempo, gerenciar quanto de recurso é colocado na produção de cada parte do software. Isso aí envolve todo o time. Então, um time ter qualidade, esses processos eles estarem enxutos, eles estarem ali adequados às necessidades do software, necessidades da empresa, necessidades dos clientes, isso é muito importante e é isso que vai contribuir muito para a qualidade do software. E a gente tem as métricas. As métricas é um jeito que a gente tem de quantificar como que nosso software ele está indo. As métricas são informações de como o nosso produto evolui e como ele se comporta e qual a percepção que os usuários têm desse produto. Ou seja, isso quer dizer um jeito de quantificar como que o nosso software ele está se comportando na mão dos usuários, ou seja, como que ele está sendo usado, se estão acontecendo erros durante essa utilização, se o que a gente imagina que o usuário está utilizando não está utilizando, se ele está tendo algum tipo de perda de performance, se existe algum tipo de reclamação da parte do usuário, se está acontecendo muitos erros. Então tudo isso são métricas que a gente pode utilizar para melhorar nosso processo de qualidade e para focar naquilo que realmente importa. Porque às vezes pode existir alguma funcionalidade dentro de um software que ela não seja tão importante para o usuário final e que vale mais a pena focar em alguma coisa que é mais usada, ou às vezes focar em alguma coisa que causa mais erros, mais constantes, e isso possa atrapalhar o usuário, porque nem todos os erros atrapalham o usuário na experiência dele. Né? Alguns erros são piores, alguns erros são menos piores. E aí, através das métricas, a gente consegue o feedback. Ele é o que mantém o produto em constante evolução e, consequentemente, a qualidade desse produto em uma constante evolução. O feedback ele vem das métricas e vem de como essas métricas são analisadas. Ou seja, quando a gente colhe um feedback de que está acontecendo um erro, uma métrica de que está acontecendo um erro, isso dá um feedback de que esse erro está acontecendo. E aonde esse erro está acontecendo, que tipo de dispositivo, quando que esse erro acontece, isso é um feedback. E isso a gente pode utilizar para retroalimentar ali nosso processo e focar ali no que está causando aquele erro, ou se o usuário está usando muita coisa, a gente pode utilizar isso para tentar melhorar uma funcionalidade, tornar isso mais prático para o usuário. Se está tendo problemas de performance, a gente pode utilizar isso para focar mais no nosso processo de ver o que está causando perda de performance, o que pode ser melhorado, o que pode ser otimizado ali dentro daquele software. Então, tudo isso vem através do feedback, vem das métricas que a gente colhe e como que a gente utiliza essas métricas para melhorar o nosso processo, para melhorar o produto, para melhorar o software. E além disso, das métricas, a gente tem os testes.
Os testes, eles são tanto uma métrica como uma maneira da gente manter a qualidade. Os testes eles são os que garantem que o nosso produto ele funciona e que as partes críticas deles funcionam, que é o que a gente chama de smoke test. Quando a gente fala de teste, a gente fala de garantir que aquilo que a gente está produzindo, aquilo que a gente está construindo, entregando para o cliente, e aquilo está funcionando e que conforme aquilo vai sendo modificado, aquilo vai continuar funcionando. E principalmente as questões críticas do nosso sistema, ela vai funcionar de maneira adequada. Por exemplo, imagina um sistema de banco. O sistema de banco é muito importante que a parte que cuida de saldo, a parte que cuida de transações financeiras, ela seja muito bem testada, ou seja, é uma parte crítica. Alguma parte, por exemplo, uma interface, alguma coisa que não funcione, isso afeta sim a experiência do usuário, mas perder dinheiro por algum erro com certeza afetaria mais o usuário. Então é isso que a gente chama de testar as partes críticas. E a questão de a gente conseguir manter o software em evolução, isso também impacta na mantenabilidade do software, ou seja, quanto a gente consegue mexer naquele software sem a gente quebrar o que já está funcionando. Então isso também é uma coisa importante para a questão de evolução, né, manutenabilidade, de fazer updates constantes, continuar melhorando a qualidade daquele software. E também é uma métrica importante, porque a gente consegue quantificar a cobertura de teste, ou seja, a gente consegue quantificar o que a gente está testando do software, ou seja, o que a gente está garantindo que está ali com funcionamento adequado. Né? Claro que às vezes os casos de teste não conseguem cobrir 100% de todas as funcionalidades, 100% de todos os casos de software, até porque isso é muito caro, mas a gente consegue cobrir pelo menos a parte que são mais importantes. E para manter a qualidade, para manter ali as métricas, a gente pode utilizar várias ferramentas. Elas nos ajudam a monitorar os produtos, a qualidade e também a manter a qualidade desses produtos. A gente tem ferramentas de analytics que a gente consegue fazer coleta de dados, seja coleta de dados de usuários, se estão acontecendo erros, quanto o usuário está utilizando ali aquele software, se a performance está boa, se a performance está ruim, se o usuário, o que ele está mais utilizando no software. Tem até software que consegue medir o que o usuário está clicando mais numa página web, por exemplo, o que ele interage mais, se aquilo que a gente imagina que o usuário faria ele está fazendo, se ele não está criando nenhum tipo de atalho que a gente não conhece, ou se ele está tendo muita dificuldade para acessar uma determinada funcionalidade, se uma funcionalidade é muito utilizada, se tem muito erro em uma determinada funcionalidade. Então, tudo isso são ferramentas de analytics que a gente pode utilizar para analisar ali o comportamento da aplicação e retornar aqui para aquele nosso processo de análise e de feedback ali para tentar fazer algum tipo de melhoria. Além disso, a gente tem, claro, a questão de Quality Assurance, né, que é a questão de testes e a questão de testes de integração. Isso são ferramentas que permitem a gente fazer esses testes de maneira automatizada, fazer testes de integração de maneira automatizada, para que ele não precisa ter uma pessoa que fique testando os fluxos daquela aplicação de uma maneira repetitiva. Isso gera mais eficiência e também gera mais confiança, porque uma vez que a gente tem ali um software que é especializado em testar, ele não vai cometer erros como uma pessoa testando manualmente poderia cometer. Ele de esquecer de testar algum caso de uso ou de testar algum caso que poderia dar erro e correr o risco disso ir para a mão do usuário. Então, essas que são também ferramentas de teste. Além disso, a gente tem a questão de arquiteturas. Arquiteturas também, focando naquela parte interna, ela diz respeito a como aquele software ele é arquiteturado para como ele é montado, como ele é construído, né? Qualquer arquitetura, qualquer estrutura que esse software está seguindo, quais são os padrões que ele está seguindo ali para melhorar a manutenabilidade desse software, como que as pessoas vão mexer, como que os desenvolvedores vão conseguir colocar novas funcionalidades, como eles vão conseguir dar manutenção em novas funcionalidades que possam acabar surgindo ali durante a vida útil do software. Tudo isso entra na questão de arquitetura e também na questão de teste. Então, essas duas elas têm uma relação muito íntima, muito próxima entre elas, né? De manter o software com uma manutenabilidade boa. E era isso que eu tinha para falar sobre qualidade de software. É uma questão muito importante, como eu falei, ele gera muitos prejuízos, pode gerar ali, muitos prejuízos para a empresa, perda de dinheiro tanto para ela quanto para os seus clientes. Então é muito importante focar nessa questão de qualidade de software e ficar atento que esse processo ele está desde a produção até quando o produto está na mão do usuário e rola aquele monitoramento, aquele aperfeiçoamento contínuo do software. Muito obrigado pela atenção, espero que eu tenha conseguido passar uma ideia boa de qualidade de software.